dia para vocês ainda, antes do almoço. Então, começando essa mesa, a gente fica feliz de poder entrar mais um pouquinho, né? A gente já estava no desespero aqui, querendo saber o que está acontecendo, o que está rolando. E aí vamos para esse fechamento. E eu acho que tem uma música que eu ouço desde pequena, né? Do Raul Seixas, que meu pai gosta muito ainda, que era sonho que se sonha só é só um sonho, e sonho que se sonha junto é realidade. E acho que é isso que a gente está fazendo, né? E aí, depois de alguns anos, eu fui lá para Vespasiano e eu descobri uma frase que fica muito melhor do que essa, que é junto dos bons que a gente fica melhor, né? E eu vejo que esse encontro ele significa justamente isso. Um monte de gente boa se juntando para trocar, para pensar junto e a gente ficar cada vez melhor, né? Então, quando a gente pensou no projeto do MM, né, desde o começo, que eu nem estava aqui, mas desde o começo, a gente sempre tomou muito cuidado de não ser simplesmente uma transposição, né? De não ser, vamos pegar uma teoria e simplesmente replicá-la aqui no Brasil, num contexto totalmente diferente, sem mudar nada. Esse nunca foi o que a gente quis. A nossa ideia sempre foi fazer uma tropicalização, fazer algo que fizesse sentido para a nossa realidade, para o nosso contexto brasileiro. E aí agora, quase 8 anos depois, a gente vê um encontro desse tamanho, né, Jack, com tanta gente pensando mentalidades matemáticas, trabalhando junto com a gente, é muito bom ver isso, né? E só essa tropicalização, esse MM brasileiro, com o jeito dos nossos diversos contextos, porque brasileiro não é uma coisa só também, né? Ele já é várias coisas juntas ao mesmo tempo, vários contextos no nosso país, ele é impossível sem uma comunidade de aprendizagem pesquisadora, e é isso que a gente está tentando fazer, né? Todos nós e todas nós somos pesquisadoras e pesquisadores aqui, estamos construindo essa teoria. E assim como, né, a boniteza da matemática se dá nas atividades que a gente vê, com a pluralidade de ideias, com a pluralidade de pessoas que a gente está fazendo, a matemática enquanto ciência e a educação matemática, ela só vai ter a sua boniteza também nessa pluralidade de gente que a gente está fazendo junto, né? Então, quanto mais pessoas diversas, quanto mais olhares a gente tiver e a gente for capaz de compartilhar, mais rica vai ficar essa abordagem e mais a gente vai conseguir caminhar no sentido de garantir o direito, né, de todas as nossos e nossos estudantes de aprender, né, direitos de todo ser humano de acessar o conhecimento. E aí, por último, antes de deixar o Jack falar, acho que o mais importante para mim que eu vejo nesse encontro é, né, como Paulo Freire falava lá na Pedagogia da Autonomia, prática e teoria têm que andar junto. Prática sozinha é só um ativismo, uma atividade sem sentido nenhum, sem a teoria, e a teoria sozinha também, ela é só um monte de blá 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 que não tem corpo. Eu fico muito feliz de ver os pouquinhos que eu pude presenciar, estava enchendo o saco das meninas no WhatsApp, me manda o que está acontecendo, o que está falando, o que saiu, e aí é isso, né? De poder acompanhar um pouco de vocês e ver o quanto a gente conseguiu juntar essa prática e essa teoria, e que esse seja só o primeiro de muitos encontros. Acho que pode ir. Ah, Bom dia para todos. É um prazer estar de novo com vocês. Estamos enviando mensagens pelo WhatsApp. O que faríamos sem o WhatsApp para estar atualizados, né? Então, queria fazer um comentário breve antes de começar essa mesa tão importante. E sinto muito não poder ouvir tudo, mas tudo está gravado. Vamos ver todas as falas. Queria dar só um reconhecimento à história de comunidade, que começou tudo com o colégio, o Instituto Siddhartha, realmente, se dar um compromisso para a MM lá em Stanford e querer trazer essas ideias inspiradoras para seu colégio e para o Brasil inteiro, né? Então, eu lembro que cada vez que eu ia para o Siddhartha para visitar, veíamos professores tentando aplicar essa abordagem e pegando evidências e trocando ideias. Lembramos da Thelma, que ela estava lá, ela nos ajudava e tantos outros da equipe, outros professores. E mantemos essa tradição agora, temos professores agora em colégio, nós reunimos a cada nos quinzenais
para trocar ideias e para ver o que está dando certo, qual ajustes deveríamos fazer. Então, mas eu também tenho muito carinho por essas experiências que tivemos nas redes. Vocês lembram das redes? Que onde vocês, em todas as partes do Brasil, nos reuníamos nas tardes, nas noites. E aí, com Marina e os outros, aí os professores, a Paty, a Liliana, Henrique, muitos de vocês falávamos, fazíamos atividades, discutíamos, vocês traziam evidências das salas de aulas que vocês trabalham com professores que dão aula com alunos. Então, eu lembro dessa riqueza. Eu sei que era muita coisa, ter muitas reuniões, mas isso foi para mim o início. Então, temos todo um histórico de comunidade. E isso já se realiza nesse encontro este fim de semana que nós tivemos aqui. E quero dizer, como Marina falou, a comunidade de aprendizagem já temos. Agora, a comunidade é bom, alimenta, fortaleza, mas comunidade organizada é melhor. Então, a questão para mim é como nos organizamos para ter mais efeito e para aprender mais, ou seja, é por dois lados. Como atingir mais pessoas para eles conhecerem a abordagem e também ou como podemos aprender dessas experiências, porque sabemos que o Brasil como vários países em um, né? Muitas regiões e fatores diferentes. Então, não tem uma solução para todo o mundo. Temos que trabalhar com professores, entender a realidade das salas de aulas e ver o que está dando certo e compartilhar os resultados, né? Então, é só essa palavra que eu queria deixar com vocês. Espero que tenham um bom resto do encontro. Quero agradecer ao comitê que trabalhou muito, muito, muito para realizar essa reunião. Tudo está arrumadinho, né? Mas não aconteceu, como se diz, por sorte. Aconteceu, aconteceu com esse esforço, esse compromisso que eles tiveram todo o tempo todo. Então, sejam boa fala com os palestrantes lá e nos vemos em outra ocasião. Obrigada, Marina. Obrigada, Jé. E vamos, então, no fundo, continuar com o nosso encontro e chegando ao fim, não é? E, de fato, a questão é o hoje e o amanhã. O passado não interessa tanto, não é? O passado já era, interessa-nos a perspectiva do futuro. E nós, neste momento, já temos a MM em sala de aula, já temos pesquisas de MM e grupos de estudo que precisam se fortalecer. E, portanto, este é o momento em que, em que nós vamos consolidar as discussões e estabelecer compromissos. No fundo, um pouco na ideia daquilo que o Jack disse, do que tem sido visto. E com isso, eu peço a participação do Clayton e da Dani para tentarmos, não é dar resposta, mas elaborar sobre alguns questionamentos. Pode passar, por favor. E a primeira questão é quais os caminhos, porque de facto está tudo na formação, não é? Então interessa-nos saber quais caminhos traçar na formação, na pesquisa e na prática de sala de aula para levar a abordagem MM a mais estudantes e a mais professores. Então, eu vou sugerir que vocês, pode ser primeiro o Clayton ou a Dani, eu alternam, que pode ser por ordem alfabética. E, por favor, Clayton. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, agradeço, né, ao Comitê Científico pelo convite para compor essa mesa, que é uma satisfação poder estar aqui discutindo e aprendendo, né, com as várias experiências que eu pude presenciar, né, que foram relatadas desde ontem. Bom, um primeiro aspecto que eu acho fundamental, e isso já tem sido discutido aqui, é a questão da pesquisa. Para que o Mentalidades Matemáticas possa avançar para mais salas de aula, é fundamental o investimento na pesquisa.
Já foi dito que todos os professores podem e são, né, pesquisadores da sua própria prática. Todavia, a gente precisa fazer que essa pesquisa da prática ela siga um ritual da pesquisa acadêmica, porque é por meio das evidências e de evidências coletadas, sistematizadas, analisadas dentro da linguagem acadêmica é que as experiências de sucesso que vêm sendo relatadas poderão ter um espaço de divulgação junto à comunidade acadêmica, comunidade científica, e serem disseminadas com mais velocidade, porque no processo de produção de conhecimento, a validação da comunidade científica é algo fundamental. Então, relatar a própria prática é importante, mas eu preciso fazer um planejamento sistemático do trabalho que eu vou desenvolver em sala de aula, e ao fazer esse planejamento, eu preciso já ter o olhar da pesquisa. Não é executar as atividades, depois recolher o material dos estudantes e pensar numa análise. Não, eu tenho que fazer esse planejamento previamente. E, partindo daí, dar continuidade, por exemplo, ao segundo encontro Mentalidade Matemática, mas aqueles que hoje estão envolvidos com a mentalidade matemática precisam se inserir em outros fóruns de discussão. Por exemplo, nós temos a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Então, eu que estou trabalhando, investigando a minha prática, eu preciso participar dos encontros de pesquisa que acontecem nas universidades, que acontece promovido pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática e por outras organizações. Nós já tivemos este ano, por exemplo, Mentalidade Matemática, na pessoa da Iagen, participou conosco do Colóquio Brasileiro de Matemática, que foi realizado no Rio de Janeiro, no IMPA. Então, é essa presença desse trabalho sistematizadamente planejado que a gente busca recolher produções de estudantes, de professores, com tratamento acadêmico, que a gente vai relatar para poder conseguir mostrar as evidências do sucesso. Então, nessa primeira pergunta, quando a Liliane coloca, eu diria, um primeiro elemento está no âmbito da pesquisa. Porque até para eu falar com um professor, né, no processo de formação continuada, não basta eu dizer, eu fiz a minha sala e foi legal. Não, eu fiz a minha sala, foi muito interessante, e nós registramos de maneira sistematizada, organizada, cientificamente, numa linguagem científica, as evidências de que isso é bom. Porque senão fica assim, olha, você não pode virar parecer um discurso de seita. Né? É bom, né? Eu acredito, eu gosto, eu levo. Não, e aí isso não convence o colega. Né? Nós vivemos num mundo em que as pessoas têm se baseado muito nos seus desejos, nas suas impressões, nos seus gostos. Né? Eu gosto, eu não gosto, e aí eu aceito ou eu rejeito. Então, mas quando a gente fala de evidência de um processo que foi sistematizadamente planejado, coletado informações e analisados, essas resistências àquilo que parece ser uma experiência pessoal passa a ser considerada como algo a ser implantado no coletivo. Então, de maneira sintética, eu diria isso. Para levar para a formação de professores, a gente precisa transformar as nossas experiências em relatos de pesquisa. Não relatos de experiência, que é extremamente rico e importante, mas a dimensão da pesquisa tem que ser consolidada para dar significado a essa produção que tem sido feita. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu venho de Vespasiano, então, para situar o meu lugar de fala, é uma cidade na região metropolitana, bem próxima a Belo Horizonte, e eu cumprimento a todos vocês em nome da Laís Brant, que é a secretária municipal de educação, sem a qual o MM não teria entrado na cidade de Vespasiano. Eu vi os relatos de muitos de vocês como uma iniciativa individual, como professor ali no dia a dia, na sala de aula, tentando implementar uma abordagem diferente. E eu tenho, a minha fala é de um lugar privilegiado, porque em Vespasiano, essa mudança, a implementação dessa abordagem partiu da prefeita e da secretária. E eu acho que isso é muito gostoso quando isso pode acontecer. A gente tem uma prefeita que foi pedagoga da rede, concursada, trabalhou na rede, aposentou na rede. A prefeita fala desse lugar de pedagoga, né, de Vespasiano. A nossa secretária é uma pedagoga efetiva da rede, de carreira também, está prestes a aposentar. Então, nós de Vespasiano tivemos esse privilégio de termos duas pedagogas abraçando o MM Vespasiano.
Então, é por isso que hoje a gente tem um movimento muito grande e a gente tem conseguido alcançar professores e alunos com mentalidades matemáticas, porque a gente tem todo um sistema funcionando para que isso aconteça. E o nosso lugar de fala é de escola pública, né, de chão de sala de aula, é de como professora, como demanda e tudo, e é possível. A gente, Vespasiano, a nossa jornada está só começando, esse é o nosso 2º ano, efetivamente, com mentalidades matemáticas. Vou explanar aqui um outro privilégio que nós temos, de termos aquelas princesas ali como nossas formadoras. Então, a gente, né, agradeço as meninas, agradeço muito a Marina, ao Jack. Então, Vespasiano, a gente está falando de um lugar muito privilegiado e diferente e diferenciado. Uma rede pública, um sistema público de ensino, que tem todo um sistema de apoio. Então, nós temos a formação que acontece com os nossos professores, ela é feita diretamente com as meninas do Mentalidades Matemáticas. A Marina trabalha diretamente com a gente. Quinta-feira, antes de adoecer, o Jack estava lá em Vespasiano. Então, a gente tem toda essa estrutura. E hoje, nós estamos com 4 frentes de formação de mentalidades matemáticas dentro do município de Vespasiano. Uma frente que é voltada para os professores do Fundi 2 de matemática, né, os especialistas em matemática. Então, nós temos essa primeira frente. Visando alcançar todas as escolas da rede, nós estamos formando as supervisoras e as vice-diretoras da escola em mentalidades matemáticas. Então, esse grupo de formação, elas foram chamadas, né, de referências. Então, a gente está formando as referências. Então, dentro de cada escola da rede hoje, com exceção ainda da educação infantil, que a gente ainda está nesse movimento, né? A gente começou 4º e 5º, Fundi 2, referências, e aí a gente está caminhando no sentido de irmos para a educação infantil. Então, dentro da rede hoje, nós temos pelo menos uma referência dentro de cada escola. E ainda temos a formação com os professores de 4º e 5º ano. Então, aos poucos, mentalidades matemáticas têm entrado e têm chegado na sala de aula e têm chegado com os professores. Aí a gente já chegou num ponto de não querer ser uma seita. A gente sentiu a necessidade de embasamento teórico, de uma pesquisa mais aprofundada, e esse é o caminho que a gente está chegando. E o nosso objetivo maior, gente, porque para perpetuar, para isso não... Porque aí eu vou entrar numa questão. Infelizmente, o sistema público de 4 em 4 anos, né? A novela pode mudar, os personagens podem mudar, e aí a gente quer que o Mentalidades Matemáticas se torne algo presente, que para além da pessoa da Laís, para além da pessoa da Ilse Rocha, que mesmo elas não estando mais, né, como gestoras do município, aquilo permaneça. Então, a gente está nesse movimento de implementar a mentalidades matemáticas de modo que ela fique, que ela se torne uma abordagem que é seguida pelo nosso sistema, para além das pessoas que estão ali, que seja uma cultura de Vespasiano. Então, esse é o nosso sonho. E é nesse caminho que nós estamos percorrendo nesses últimos tempos. Certo, obrigada, Dani. Agora, elencando com o que acabou de falar, porque há experiência no terreno, então já há coleta de evidências e mais evidências vão surgindo. Então, de que forma é que as evidências que já existem e aquelas que iremos coletar mais tarde poderão contribuir para reconstruir os currículos de matemática da educação básica? O que é que pensam sobre isso? Assim, um aspecto que eu acho extremamente importante para a reconstrução curricular é a gente ter em vista que no Brasil existe, né, apesar do que eles chamam do Pacto Federativo e das distribuições de responsabilidades pela oferta da educação, os municípios têm a sua autonomia para falar da educação infantil e ensino fundamental, os estados cuidam do ensino médio, enquanto a União vai cuidar da educação superior. A gente não perder de vista a ideia de um currículo, né, de uma base nacional comum curricular, né, a BNCC, e eu acho que para pensar como expandir o alcance do Mentalidades Matemáticas é fazer um debate que conecte o trabalho a essa estrutura curricular, ou a essa dimensão curricular. Porque se eu falo com o professor, olha, você tem que seguir, tem aí a BNCC, tem o currículo do Estado, tem o currículo do município, né, que podem ter diferenças.
E eu ainda chego falando assim, olha, a BNCC fala em tais competências gerais para a educação básica. No caso da matemática, além das competências gerais, tem as competências específicas da matemática e o conjunto de habilidades associadas a essas competências específicas. Aí tem o currículo do Estado e do município. E aí eu falo, mas você agora também tem que levar a mentalidade de matemáticas para a sala de aula. Eu estou dando uma sobrecarga ao professor de um conjunto de atribuições que ele fala assim, mas como é que eu dou conta, né? Eu fico pensando no professor que trabalha para o município, trabalha para o Estado, faz uma formação continuada, e alguém chega para ele e diz assim, mas você tem que levar a mentalidade de matemáticas também para a sala de aula, né? Além dele ter que cumprir com o currículo. Então, eu acho que um esforço, ao fazer o relato das experiências e as análises de pesquisa, é conectar aquilo que a mentalidade de matemática tem àquilo que são as orientações curriculares brasileiras. Ainda há pouco, foi usada uma expressão aqui que eu gostei muito, né, pela colega que apresentou, que era tropicalizar a mentalidade de matemática. Na verdade, a gente precisa fazer com que ele consiga configurar-se dentro da linguagem das políticas curriculares brasileiras. Então, apesar da mentalidade de matemáticas ter, assim, digamos, um conjunto de atitudes que pregam, de valores, talvez valesse a pena pensar quais desses estão diretamente associados ao currículo e fazer o discurso centrado nesses e no currículo, né? Por quê? Porque assim, eu não estou dizendo para o professor que tem uma coisa a mais para ele seguir. Eu estou dizendo para ele que eu tenho uma orientação baseada em evidências que o ajuda a operacionalizar aquilo que está no currículo. Então, não é um a mais, um extra, uma coisa que ele tenha que se preocupar, mas é algo que ele vê que já está no trabalho dele, né, já está lá no diário de classe que ele tem que preencher, mas agora ele preenche, mas sabendo que ele tem um suporte teórico, metodológico e prático que o ajuda a fazer o seu trabalho. Então, eu acho que para avançar e alcançar redes, né, porque nem todas as redes, como Vespasiano, têm o privilégio de ter uma prefeita que foi professora, ter uma que foi pedagoga, né, e uma secretária de educação que também professora, porque existem muitos secretários de educação que nunca passaram por uma sala de aula, né? Então, esse privilégio faz com que a visão de rede, no sentido de constituição de uma política, eu diria, de Estado, né, no caso do município, e não de uma gestão de governo, seja construída. Mas eu acho que essa aproximação da proposta de mentalidade matemática, da sua linguagem, àquilo que está no âmbito do currículo, das formações, precisa ser feito. Eu vou me alongar só mais um exemplo, né? Aqui nós usamos muito a expressão piso baixo, teto alto. Mas lá nas faculdades de educação, os estudantes vão estudar teorias de desenvolvimento de aprendizagem, por exemplo, eles vão estudar a psicologia histórico-cultural, vão estudar o Vygotsky, vão falar em zona de desenvolvimento proximal. Então, eles estão acostumados com uma linguagem de uma teoria consolidada, replicada. E como é que eu associo piso baixo, teto alto à zona de desenvolvimento proximal? Então, quando eu falo da importância do mentalidade matemáticas, investir no campo da pesquisa e de uma pesquisa sistemática, é trazer toda essa novidade que ele apresenta para o cenário brasileiro, né? Ainda que já seja uma experiência de sucesso nos Estados Unidos, mas dentro de uma linguagem que se associa às teorias que são discutidas nas faculdades de educação, nos cursos de formação de professores no Brasil. Então, se a gente não faz essa conexão, parece que a gente está falando para o professor de um outro mundo que está paralelo àquele que ele vivencia em sala de aula e que ele fica perdido. Eu vou para onde? Né? Então, precisa-se fazer, eu diria, essa releitura. E aí, mais só um detalhe que foi falado ontem também num dos grupos de discussão, né? A colega apresentou o trabalho em que ela trouxe uma análise, né, da produção dos estudantes a partir das teorias das representações semióticas. O que significa trabalhar com a matemática visual, uma matemática aberta, e as teorias do campo da didática da matemática? Quando é que eu conecto mentalidade matemática, a teoria dos campos conceituais, teoria das situações didáticas, a engenharia didática do ponto de vista do planejamento de um conjunto de ações para serem desenvolvidas? Quais são as conexões teóricas que eu posso fazer daquilo que hoje é corrente no meio acadêmico e colocar a mentalidade de matemáticas aproximada? Como eu disse, a gente fica à parte dessas discussões, não estou dizendo que a gente tem que colocar dentro, mas é discutir pontos de aproximação. Não preciso dizer que é a mesma coisa, até porque tem coisas que não são a mesma coisa mesmo, mas quais são essas aproximações? Porque a partir daquilo que eu aproximo do que me é conhecido,
eu tenho mais facilidade de compreender e incorporar a minha prática. Mas se eu vou com uma linguagem completamente diversa, né, como se fosse uma abordagem teórica, e aí eu digo, tem muita coisa que realmente é próxima, então não é desconhecida do professor, ele vai se sentir familiarizado. Nós ouvimos aqui uma palavra do acolhimento, né? O professor precisa acolher mentalidades matemáticas, mas a partir do seu conhecimento prévio daquilo que são as teorias de aprendizagem e desenvolvimento. Então, essa conexão para ter uma mudança curricular é fundamental. Que o professor não perceba como algo estranho, mas como algo que já faz parte de um discurso teórico-metodológico que embasou a formação dele, mas que agora se apresenta como algo que pode potencializar tanto a prática dele quanto a aprendizagem dos estudantes. Exato. Ou seja, procurar convergência, não é? No fundo, essa vai ser uma tarefa para o futuro próximo, não é? No sentido de alcançar os objetivos que nós temos, não é? E aí, Dani? O que o professor acabou de pontuar já é uma realidade. Os nossos professores, ao se depararem com mentalidades matemáticas, pensavam que era mais uma atividade a ser desenvolvida em sala de aula. Para além de todas as habilidades que precisavam ser desenvolvidas ali, segundo o nosso currículo, teria mais uma atividade. Então, ao longo desses 2 anos que nós estamos percorrendo esse caminho, a gente já entendeu que mentalidades matemáticas é uma abordagem. Você não vai ter nenhum conteúdo a mais, nenhuma uma habilidade a mais que você vai precisar abordar ali. O que acontece? O nosso objetivo é MMizar o nosso currículo. Como que a habilidade tal pode ser? Como que aquele professor vai pegar ali na sala de aula e vai poder fazer a abordagem funcionar? Como que ele não vai precisar de seguir aquela lista de conteúdos gigantesca e uma atividade, isso a gente já experimentou várias vezes ao longo das nossas formações, como em uma atividade ele vai poder contemplar 5, 6, 7 habilidades ali. Então, a gente não é mais uma tarefa que a gente... contribui muito, a fala dele contribui muito ao que a gente está construindo. Muito, eu fico vendo, ele vai falando, eu falo assim, gente, é o que nós estamos buscando. Então, a gente não quer levar mais uma tarefa para o professor, a gente não quer levar mais uma lista de conteúdos ali, de habilidades que ele vai precisar desenvolver em sala de aula. A gente quer levar para ele uma nova maneira de fazer a matemática. Uma nova maneira, falar assim com ele, olha, dá para fazer isso, dá para ser assim, dá para o aluno ficar envolvido, porque a gente também não pode viver naquela situação, eu finjo que te ensino e você finge que aprende. Isso não é o nosso ideal, isso não é o que a gente quer para a sala de aula. Então, todos esses embates nós estamos experimentando em Vespasiano, porque a gente está trilhando esse caminho. A gente está tentando convencer os céticos, E assim, eu não posso colocar o cético como aquela pessoa que não duvida de tudo, não. São pessoas que precisam ser convencidas, e não é só convencimento de seita, ou não só convencimento de, foi ótimo, é maravilhoso. Não, a gente precisa de mais. A gente precisa de um embasamento real para ver que isso realmente funciona em sala de aula. E o nosso próximo movimento agora, professor, é colocarmos nas nossas diretrizes pedagógicas, que nós temos as diretrizes lá no nosso município, as mentalidades matemáticas. Então, até dezembro, nós estamos nesse caminho, uma construção a várias mãos, Marina envolvida nisso, nós lá da Secretaria Municipal de Educação de Vespasiano envolvidos, para colocarmos isso no nosso referencial curricular, para colocarmos isso nas nossas diretrizes. Assim como todos os teóricos que a gente segue, a gente quer fazer essa conexão e colocar no nosso referencial curricular como trabalhar mentalidades matemáticas. Aí sim, nós acreditamos que as mentalidades matemáticas serão para além da gestão atual, serão para além da Daniele, de cada um de nós. Ela vai poder ficar no município de Vespasiano. Porque, no fundo, há as questões da formação, as questões da pesquisa, as mudanças de concepções que ocorrem com todos nós, mas é necessário termos políticas públicas que sejam favoráveis, não é? E então, a questão que eu colocava agora era essa. De que forma
as políticas públicas em educação podem contribuir para tornar esta caminhada uma realidade? Nós precisamos de políticas públicas que discutam a formação de professores, numa perspectiva, eu diria, ao mesmo tempo, né, sólida do ponto de vista da formação conceitual, né, em todas as áreas do currículo, sólida do ponto de vista da dimensão metodológica, né? E a gente se depara ainda no país com muitos debates sobre a organização de cursos de formação inicial e de formação continuada, e que realmente é uma necessidade de ser revisto. É um tema muito complexo, né? Por exemplo, no caso da formação de pedagogia, quem é o pedagogo? Ele é o professor? Ele é o especialista? Ele fica numa formação que é extremamente abrangente, porque ele é pensado como o professor polivalente, mas ele pode ser orientador educacional, ele tem atuação no campo da gestão, ele tem... Então, do ponto de vista da formação do pedagogo, né? Mas no caso da licenciatura também existem as suas peculiaridades que precisam ser repensadas. Então, essa dimensão de qual é o lado da docência dentro da formação, no caso do pedagogo, né? Para que, aqui alguém já mencionou que em um determinado curso tem 4 disciplinas de matemática na formação do pedagogo. Mas, por exemplo, na minha universidade, na Universidade de Brasília, apenas tem uma única disciplina obrigatória chamada Educação Matemática. Então, como é que você consegue fazer com uma única disciplina toda uma reconstrução de uma representação negativa que foi construída por esse estudante desde que ele ingressou na escola até ele chegar na educação superior, para que a matemática possa ser vista como útil, necessária e prazerosa. Então, o espaço curricular para isso é muito pequeno. E isso tem a ver com as políticas, aí no caso da licenciatura em matemática, também tem outros limitadores, mas das licenciaturas de maneira geral, hoje nós passamos por grandes desafios, né? Você tem um currículo que é muito extenso, com a carga horária mínima de 3.200 horas, você tem carga horária alta de estágio, carga horária de curricularização da extensão, carga horária alta de tantas outras coisas, que, por vezes, falta espaço, né, dentro dessa formação curricular para um trabalho mais consistente que conecte a matemática da universidade com a matemática da educação básica. E se essa conexão não é direta, porque o conteúdo da matemática da universidade ele e precisa ser muito avançado, porque o professor precisa dominar a matemática nas suas estruturas com muita propriedade, mas ele tem que se apropriar do método de fazer matemática para que ele possa, dentro do nível de compreensão dos estudantes, em cada ano escolar, fazer com que ele possa experimentar a construção matemática. Então, essa experiência do matemático profissional, ela precisa ser transposta para o estudante que, dentro da sua faixa etária, dentro do objeto curricular que ele trabalha, ele também experimente a construção matemática. E acho que a nossa licenciatura, do jeito que ela está hoje, pela distribuição das cargas horárias, a densidade de conteúdos, a pressão, né, pelos indicadores educacionais, todo mundo quer que seu curso tenha uma nota bem avaliada, né, no ENAD, depois no Índice Geral de Curso da Universidade, acabe desviando, né, um pouco disso. E uma outra coisa que eu diria ainda da formação de professores, nós precisamos de mais políticas públicas que valorizem a licenciatura. Nós contamos hoje no país com 2 programas que eu considero assim excelentes, que é o Programa da Residência Pedagógica e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, que valorizam no sentido de atribuição de uma bolsa para que esse estudante possa experimentar ao longo do seu processo formativo a escola, a sala de aula. Mas as licenciaturas, de maneira geral, ainda são muito pouco valorizadas. Só um exemplo para encerrar, para falar da importância do investimento público, né, na educação e em políticas de formação de professores. Na Universidade de Brasília, nós temos um programa que atende estudantes que são premiados em Olimpíadas de matemática. Então, lá do Distrito Federal ou de outro estado que eles escolham a universidade no momento de ingressar no ensino superior, eles têm todo um conjunto de atividades especiais, né, paralela ao curso no qual eles estudam, como incentivo, né, pelo talento que eles demonstraram nas Olimpíadas. No semestre passado, de todos aqueles que eram, digamos, parte desse grupo, né, que teve medalhas e menções honrosas nas Olimpíadas, nenhum deles era aluno da licenciatura em matemática. Então, ele ganhou a Olimpíada de Matemática, mas ele era aluno da medicina.
Ele ganhou medalha na Olimpíada de Matemática, mas ele era aluno da engenharia. Ele ganhou medalha de matemática, era aluno do curso de Direito. Ou seja, apesar do talento, do gosto pela matemática, enquanto magistério, enquanto carreira pública não for valorizado, a gente tem dificuldade em transpor várias barreiras para garantir às nossas crianças, aos nossos adolescentes e àqueles adultos que não tiveram acesso à escola na idade própria, uma educação efetivamente de qualidade. Até porque os talentos na área acabam fugindo, porque o magistério não é um campo atrativo para o exercício profissional. É verdade isso. De fato, é uma constatação, não é? E não quero dizer que as outras carreiras não tenham os seus méritos, mas nós ficamos a perder, o que é uma pena. Embora se consigam recuperar também outros talentos que estão escondidos, muitas vezes, porque a premiação das Olimpíadas não quer dizer tudo, não é? Mas é um bocado, é sintomático um pouco a desvalorização do papel do professor. E aí, Dani, as políticas públicas? No meu caso, a gente, né, no nosso lugar de fala, a gente pode falar de um município, né? São as políticas públicas que o município de Vespasiano tem feito. Por sermos um sistema de ensino independente, a gente tem mais autonomia nas decisões, na tomada de decisão. A gente ainda acredita que a formação do professor precisa de um investimento muito efetivo, em função do que o professor acabou de falar, ele já chega ali no ambiente da sala de aula com uma formação muitas vezes deficitária, né? O professor ali generalista, que é o nosso foco principal até então, ele vem com essa formação deficitária, e nós, lá de Vespasiano, como política pública, a gente descobriu que dá para fazer. Dá para fazer formação com esse professor online remunerada, a gente conseguiu isso. Então, os professores, eles fazem a formação online e ela é remunerada. A gente dá um adicional, né? É dado a ele a gente não, até parece. Né? É dado a ele um adicional ali no salário dele para poder contribuir com essa formação. Então, ali dentro do município, eu volto a repetir, ideia é meio utópico às vezes para alguns, não é o que acontece em todo lugar, mas a gente tem esse ambiente. Está longe de ser perfeito, longe de termos alcançado tudo que a gente pretende, mas dentro da legalidade, dentro de um ambiente público, tem como fazer uma formação com o professor remunerado. Tem como fazer com que ele tenha acesso a um salário mais digno. A gente ainda está correndo atrás disso, né? Nesse sentido. Porque eu acho que tem que chegar a um ponto de que o professor possa se tornar realmente, ter oportunidade, um ambiente favorável, para que ele se torne um pesquisador, para que ele possa trabalhar, né, meio horário, que no outro horário ele possa entender profundamente o que o aluno pensou. As mentalidades matemáticas ficam limitadas quando aquele contexto existe que o professor trabalhe em 2, 3 horários. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai debruçar em cima daquela produção do aluno e extrair dali o que ele pensou? Como que acontece isso numa sala de aula com 35, 40 alunos? Como que isso funciona? Então, a gente vive isso todo dia, mas é possível, tem como se fazer, mas as políticas públicas ainda precisam existir e precisa de um querer, né, dali para isso acontecer. Então, é nesse caminho que a gente está seguindo. Eu queria fazer um comentário a mais, foge um pouco da pergunta, mas tem a ver também com ela. Durante todo o nosso encontro foi falado muito em equidade, né? E principalmente valorização do papel da mulher no campo da matemática. Mas eu queria pedir para todos refletirem bem o que é investir ou incentivar uma mulher a estudar matemática quando eu falo para ela estudar e aprender matemática e carreiras que tenham a matemática como um elemento principal, mas quando eu falo de costumes, eu reduzo o lugar da mulher na sociedade. Então, falar para a mulher fazer ciência, mas não dizer que ela é dona do corpo dela, não adianta. Falar para a mulher fazer ciência, mas falar para ela que no casamento ela não é submissa, não adianta nada. Então, quando a gente fala de equidade, de incentivar a mulher a estudar matemática, a gente tem que rever todas as nossas posturas. Não adianta falar que a gente tem, e aqui é uma constatação muito clara, né? Nós não temos pouquíssimas pessoas negras aqui neste evento, e a gente falar de equidade, mas se nós, no dia a dia,
temos comportamentos preconceituosos, racistas. Então, o discurso, ele não avança quando a nossa prática revela outra conduta. Então, quando a gente clama por políticas públicas de equidade, a gente tem que saber se a gente quer realmente equidade. Porque se a nossa prática, ali subliminarmente, a gente continuar comunicando valores carregados de preconceitos, carregados de demarcação de lugar social, para qualquer que seja o tipo de característica da pessoa, nosso esforço do discurso não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando a gente fala, a gente tem que rever tudo isso, né? Aquelas pessoas que cobram assim das mulheres: você não vai ter filho? Ué, por que ela tem que ter filho? Você não vai casar? Por que ela tem que casar? Né? Então, quando eu faço essa pergunta, eu já estou dizendo que existe um lugar social para ela. E esse não é o lugar da ciência, porque se ela não pode assumir o controle da sua vida, como é que ela vai assumir o desejo e o controle da produção científica? Então, eu queria só dizer que quando a gente fala de políticas públicas, especialmente essas que envolvem equidade, a gente tem que ter um compromisso com a equidade no seu sentido pleno, de nos despirmos de todo e qualquer tipo de preconceito e de ação que coloque alguém em um determinado lugar pré-determinado, assim como os alunos da periferia, né? Ah, na escola da periferia eu não vou ensinar todo esse conteúdo porque eles não vão sair daqui da periferia. Não se sai da periferia se ele não dominar o conteúdo tanto quanto o aluno daquela escola de elite domina, porque não há uma política de assistência social que permita isso. Então, o conhecimento é que vai ajudar a minimizar as discrepâncias dentro dos estratos sociais. Mas, quando eu faço um discurso de equidade, tenho que ir com tudo. Não posso fazer um discurso e ficar só no discurso, e ficar transmitindo outros valores, sejam por palavras, ações, gestos, olhares, que reduzem o lugar do outro. Isso é fundamental. Senão a gente vai reclamar por políticas públicas, mas continuaremos fazendo como sempre foi feito e nada muda no país. É isso aí mesmo. Muito obrigada por essa fala. E o Cleiton estava a falar nessa questão do estereótipo, não é? E eu lembrei-me, quando fiz concurso público, tínhamos de fazer uma entrevista com uma psicóloga. Ela perguntou-me se eu tinha filhos. Eu disse que não. E ela disse, mas ainda pode ter. E eu disse, mas eu não quero. E ela repetiu várias vezes a pergunta, mas a senhora ainda pode... Tá bom, eu poder posso, mas não quero. Foi uma opção, eu não quero ter filhos. E ela não entendeu isso. Então, eu acho que essa questão da maternidade é uma questão que é realmente importante, não é? E não só essa, e as outras questões todas, que nós temos realmente alguns preconceitos, não é? Os preconceitos que que estão lá e que nós temos que lutar para que eles fiquem para trás, temos que jogar fora, não é? Fazer um desapego deles, mas é complicado. E creio que discutir essas questões é o caminho para nós resolvermos esses problemas, não é? Não é fazer de conta que não existem, nós temos que assumir que eles existem. De fato, e eu lembrei-me agora... Isso é uma questão de ampliar as mentalidades. Naturalmente. Se eu não amplio essas, as matemáticas também não serão ampliadas. Não serão. Eu, por exemplo, fui há dia 14, uma semana e pouco, ao Museu do Rio e fui com os meus alunos do 6º ano. E quando cheguei lá, estava a professora, a educadora que estava a fazer a mediação, era uma moça negra, e disse-me, professora, eu estou feliz. E eu disse, mas porquê que está? Porque eu estou a ver aqui, a maioria é negra. Eu não costumo ver isto aqui no museu. Então, tem a ver com as políticas públicas de inclusão, não é? Das cotas, de tudo isso. O meu campus é um campus em que realmente é um campus em que nós não vemos a branquitude, não é? Assim, é bem sintomático. Quando ela me disse aquilo, eu fiquei assim meio chocada, não é? Porque eu não tinha pensado nisso, mas ela que está ali no terreno todos os dias a ver as escolas que chegam e ver as crianças que chegam, ela está com noção de que a maioria das crianças que frequentam o museu são as crianças brancas. Então, isso é o que nós temos que fazer de fato, é essa fala de discutir, não é? Às vezes vêm as pessoas, mas o seu lugar de fala não é esse. Não sei se é, se não é, mas vamos puxar as falas, mesmo que não seja o meu lugar. É isso aí. Bem, e agora temos aquele momento
Não, não é esse momento. Agora é o momento para as pessoas fazerem algumas perguntas. Quem queira fazer perguntas, atenção, todas as perguntas são válidas, algumas poderão não ter resposta, não é? Também faz parte. Né, dizer para o senhor professor, meu colega, né, de universidade também, que assim, há muito tempo que eu não escuto alguém do departamento de matemática falar com tanto carinho e acolhimento, né, sobre as questões da educação, né? Embora assim, eu digo, eu fui um tempo da SBEM, sei que o pessoal da educação matemática também tem esse olhar, mas assim, eu acho que o seu olhar realmente é um olhar de pensar e repensar, né, sobre como, de fato, nós podemos fazer esses casamentos. Acho que eu conversava também com a professora Liliane um pouquinho, né, nesse intervalo, e ela falando disso, as pessoas não conversam. Eu acho que o que está faltando realmente é a gente poder conversar sobre isso, né, para que a gente possa, de fato, desenvolver, né, um olhar sobre a perspectiva da matemática diferenciado, né? E, assim, achei extremamente importante, muito pertinente sua colocação em relação aos documentos normativos, né, que se instituíram aí em nível federal, como a BNCC, que iluminaram a construção dos currículos estaduais, né, e que, como documento normativo, a gente pode ter as críticas que a gente tiver, né, mas a gente vai tentar fazer, e foi isso lá no Estado, a gente tentou exatamente ver o que a gente poderia trazer da BNCC para construir o currículo estadual, e sei que é isso que os municípios também, né, refizeram. Então, conectar isto, não ser um a mais ao professor. O que é que a gente mais ouve, né, gente? Quando a gente chega no início do ano letivo, aí vem aquela formação inicial nas secretarias estaduais e municipais. Mas a gente vai trazer uma coisa nova esse ano. Aí o professor Jesus assim, mas mais uma, né, para a gente poder fazer. Então, essa conexão, esse olhar para o mentalidades matemáticas e como é que a gente pode trazer, né, ele pensando nas habilidades matemáticas, né? Eu estou assim com uma curiosidade um pouco mais voltada também para a educação infantil. Tenho tido muito essa curiosidade. Aí a Jane sabe disso, que desde o primeiro momento que eu conversei com ela, eu disse assim, eu fico pensando nisso, né? Como é que a gente pode olhar para os campos de experiência na educação infantil, que não são habilidades, né? E eu, assim, pessoalmente, particularmente, eu gosto muito da ideia dos campos de experiência, mas e aí, como é que a gente pode aproveitar as mentalidades matemáticas olhando para os campos de experiência e fazer essa inter-relação, né? Para essa pedagoga também, ou o pedagogo, desculpem, né? Acho que temos os, né? E o pedagogo, né? Todas as pessoas podendo fazer esse trabalho, pensar nessa relação, né? Das mentalidades com os campos de experiência e não ser também um a mais, como se eu fizesse um trabalho com os campos e aí eu vou fazer o trabalho com mentalidades, né? Que eu acho que Daniele, né? Está vendo muito, talvez, isso acontecer também na tua rede, né? Que é muito importante. Então, acho que esse seu olhar, né? Esse primor dessa orientação baseada, né? Em algo que acontece na prática, é evidência, né? A relação disso com as abordagens teóricas, sejam da aprendizagem, do desenvolvimento, na psicologia, na educação, nos fundamentos, onde seja, mas que a gente possa fazer esse casamento, eu só vejo isso como muito, de fato, né, promissor, né, e fomentando, talvez, a gente pensar nisso. Né, assim, eu fico também muito feliz de a gente poder pensar políticas públicas que se sustentem, sabe, Dani? Acho que você tem um município aí que tem, né, algo que a gente desejava para todos, né? Uma secretária pedagoga, uma prefeita pedagoga que já viveu, né? Isso a gente sabe que não é o que acontece nos nossos municípios brasileiros, em sua grande maioria, né? Logicamente com exceções, mas que as políticas públicas se tornem de fato públicas e não se tornem partidárias, porque infelizmente isso que a gente às vezes vê acontecer, e na mudança de gestão, às vezes as pessoas fazem, vamos começar do zero de novo. A gente não quer mais isso, né, gente? A gente está tanto tempo, tanta evolução, né, com tanto aprimoramento, que a gente quer que aquilo ali se realmente constitua e se permaneça, né, e se reconstrua, mas dentro do âmbito público. Né? Então, assim, eu queria dar os parabéns, né, Liliane, pela condução, e os professores, a professora Daniela e o professor Cleiton, porque eu acho que a gente precisa realmente ter esse olhar de fazer esses casamentos, e dizer que a universidade também deseja muito isso, cada vez mais. Né? Obrigada. Ora, e agora? Depois desta fala da Cláudia, ficou tudo mudo? Não, então, mas ninguém quer dizer nada, perguntar, aproveitem agora, senão... Não. Exatamente, são só no segundo encontro.
Então, eu vou fazer um repto aqui, eu acho que saíram daqui umas ideias, por exemplo, a conversa que tem que existir dos princípios de mentalidade com os documentos oficiais. Eu acho, Henrique, que tem que se fazer isso urgentemente, e penso que será bem interessante para a parte da pesquisa, não é? Está lá tudo, de facto. A única questão é que, normalmente, as pessoas estão habituadas a um trabalho de mentalidade fixa, em que cada habilidade é trabalhada naquele momento, não há uma junção e quer-se explorar tudo naquele momento, não é? Então, acho que é uma tarefa que nós vamos ter agora, as meninas da pesquisa ali também, as meninas da pesquisa ali, as meninas e os meninos, não é? Mas eu estou um bocado pela maioria agora e pronto. E vamos então. Se não há mais nenhuma conversa, ninguém que queira partilhar connosco ideias, estamos a chegar ao fim. Não sei como é que é a hora. A nossa hora era 13 horas, não sei que horas são, ainda temos 24 minutos. Vai ter uma foto, não é? Uma foto de grupo, como todo bom evento tem. Então, a Yagem vem aí, não sei se quer fazer alguma fala agora, como é que é, Camila? Passo para vocês, nós vamos embora. É isso. É isso, senhora. Sim, tudo bem. Palma, gente, é isso.